Fala galera, bem-vindos ao Laboratório Virtual e hoje a gente vai falar de coloração de GRAN. Chama a vinheta aí galera! Então galera, vamos para a aula 4 no nosso curso de microbiologia e hoje vai ser a coloração de GRAN. O que é a coloração de GRAN? As bactérias têm diversos tipos, formas que a gente já estudou antes e a gente estudou um pouco das estruturas das bactérias também, fisiologicamente como cada coisa funciona e o que é uma célula bacteriana, o que ela tem, o que ela não tem. E tem uma particularidade entre elas, elas têm a parede celular, com exceção dos micoplasmas, certo? O micoplasma não tem parede celular, as outras têm parede celular. E com a parede celular a gente consegue diferenciar algumas características, cada uma tem, que chamam-se características tintoriais. O que é a característica tintorial? É uma característica na qual a bactéria adquire por causa da tinta que incide nela. Então, tintorial vem de tinta, certo? Então, a gente vai jogar um corante, e cada bactéria vai ter um comportamento de coloração diferente. Então, uma bactéria vai ser mais roxa, outra mais avermelhada. E isso aí vai definir a coloração de GRAN, que foi descoberta por um pesquisador, está ali o nome dele, Hans Christian Gram. Então, o Hans Christian Gram, em 1884, nas suas pesquisas com bactérias, um bacteriologista, testando diversos corantes para a diferenciação das bactérias, descobriu que tem dois grupos que são os principais na definição de característica tintorial, que entra na coloração de GRAN. Então, a gente vai ter as bactérias GRAN positivas e as bactérias GRAN negativas, certo? Então vamos lá, qual que é a principal diferença delas? Uma vai ser corada por um corante roxo e a outra vai ser corada por um corante vermelho. E como é que isso funciona? Então, as bactérias têm aquela característica que eu falei para vocês, que são as paredes celulares. No básico, no principal, elas são constituídas da mesma coisa, de peptídeo glicano. O que é peptídeo glicano? É um peptídeo, grupo de peptídeos, proteínas, que tem glicanos associados a elas, carboidratos, em sítios de glucosilação, certo? E cada bactéria vai ter esse peptídeo glicano, que é formado de ácido N-acetilglicosamina mais ácido N-acetilmurânico. Precisa decorar? Não precisa decorar, é só por curiosidade, Essa é a composição química do peptídeo glicano, certo? E cada bactéria vai ter sua particularidade na espessura dessa parede celular. E isso vai definir a característica tintorial, pela sequência de corantes que a gente vai usar. Então a gente tem aqui uma característica gram positiva e uma bactéria com característica gram negativa. Por que ela é gram positiva? Olha a diferença das duas. Então a gente tem aqui a membrana plasmática, da bactéria. Por cima da membrana a gente tem aqui a parede celular. E você vê que é uma parede celular bem espessa. É uma quantidade de peptídeo glicano grande, espessa, grande, certo? Já na bactéria gram negativa, a quantidade de peptídeo glicano é bem mais delicada, certo? É uma camada bem fina, onde a gente tem duas membranas plasmáticas, uma que recobre por cima e a outra que dá uma estrutura por baixo, e a parede celular fica bem no meio, certo? Então, como que o corante vai se comportar nisso, Além da gente ter essas particularidades de tamanho de peptídeo glicano e tal, a gente tem umas características quimicamente específicas de cada parede celular. As paredes celulares gram-positivas, aqui, elas vão ter associadas a elas alguns carboidratos e alguns lipídios ligados a carboidratos, como o ácido teicoico, por exemplo. Representado aqui com essas bolinhas, certo? Então a gente vai ter alguns carboidratos, lipídios associados, lipoproteínas, e carboidratos também em sítios de glicosilação. Já aqui na gram negativa a gente tem um lipopolissacarídeo, que é um outro carboidrato que também é constituído por carboidrato lipídio que fica inserido nessa parede celular, que vai servir como um fator de virulência muito famoso. Depois a gente pode conversar de fatores de virulência de bactéria nas próximas aulas, aí a gente fala um pouco do lipopolissacarídeo. Beleza? Como vai funcionar a coloração de GRAN? Então a gente tem um protocolo aqui, protocolo genérico sobre coloração de GRAN, Já usei esse protocolo algumas vezes. Alguns laboratórios têm as suas particularidades de protocolo, no qual o POP do laboratório vai definir, de acordo com a rotina e tamanho de fluxo, Mas esse aqui é um protocolo genérico que funciona bem, eu trabalhei com ele bastante tempo. E a gente vai ter os corantes e os tempos que esses corantes vão ficar inseridos na lâmina. Então a gente vai pegar uma lâmina, fazer o esfregaço na lâmina com a bactéria, e vai jogar cristal violeta, certo? Que é o corante roxo.
que é o cristal violeta? Ele é um corante roxo que tem característica de afinidade por parede celular aqui, tá, das bactérias, e ele vai se ligar nas duas, tanto a gram negativa quanto a gram positiva, tá? Então a gente vai depositar o corante roxo e ele vai se ligar nas duas, beleza? E aí a gente vai jogar uma outra substância, que é o Lugol, que é uma substância iodada. Vocês já devem ter visto o Lugol. Quem não viu, é uma substância iodada, a qual vai fixar o cristal violeta na parede celular, tá? E essa fixação, né, vai servir como um mordente para esse corante, né? É uma substância mordente para o cristal violeta. Vai acontecer o quê? Eles vão formar um complexo no qual eles vão se grudar aqui de um jeito firme nessa parede celular, tá? Então eles vão grudar na parede celular e a água não tira, tá? Então a gente vai jogar o cristal violeta, deixar 1 minuto. Lavou, joga o Lugol, mais 1 minuto. Fez o complexo mordente, a gente vai tentar descorar. Mas por que a gente vai descorar? Aí que está o pulo do gato, né? Se a bactéria for gram positiva, ela tem tanto peptídeo glicano aqui que ela não vai conseguir esse peptídeo glicano não vai se dissociar facilmente do corante cristal violeta, né? Então ele vai ficar corado ainda, vai ficar roxo. Já que na bactéria gram negativa, como é bem mais delicado a parede celular, o álcool acetona, que vai ser o descorante, que ele vai atuar como descorante, vai conseguir lavar essa parede celular e vai tirar aquele corante roxo. Tá, e tirou o corante roxo, vai ficar tudo descorado. Aí a gente vai conseguir jogar ou a fucsina ou a safranina, tanto faz, que vai corar essa parede celular numa cor meio avermelhada. Então, ou seja, se a bactéria é gram positiva, a gente vai tentar tirar o corante daqui e não vai sair. Se a bactéria é gram negativa, a gente vai tirar o corante roxo daqui, ele vai sair e depois a gente vai jogar a fucsina, safranina, que vai corar de fato a parede celular. E aí a gente acha a bactéria gram negativa. Certo? Esse é o pulo do gato do protocolo que o Christian Gram lá criou em 1884, o qual sofreu alterações, claro, mas intrinsecamente é o mesmo protocolo, tá? Então a gente vai ter as bactérias que têm parede celular mais delicada, na qual é a gram negativa, e parede celular mais robusta, no qual é a gram positiva. Então essa aqui vai corar com o cristal violeta mais firme e essa aqui vai corar com a fucsina depois que a gente descorar o cristal violeta. Certo? Essa é a técnica básica da coloração de gram, tá? Particularidades de parede celular. Vamos ter esses fatores de virulência aqui, vamos ter fatores de virulência inseridos na parede celular da gram negativa quanto da gram positiva. Só que a gram positiva tem mais uma característica estrutural mais robusta, então ela não vai ter tantos fatores de virulência, tá? Ela vai ter sítios de ligação diferentes de diversas coisas. Já a gram negativa, como tem essa delicadeza, essa particularidade mais delicada de peptídeo glicano, a gente tem alguns fatores de virulência mais um pouco mais perigosos, que ativam mais citocina e ativam mais quimiocina na hora de uma infecção, porque no caso do lipopolissacarídeo. E aí na próxima aula a gente fala desses fatores de virulência e de algumas bactérias um pouco patogênicas aí que podem causar problemão, certo? Então, eu acho que a aula de hoje vai servir um pouco para esclarecer um pouco para vocês como a gente trabalha no laboratório para definição de protocolos, né? Os médicos vão utilizar muito essa coloração de gram para definir um protocolo rápido de ação. Então, enquanto eu tenho uma bactéria gram positiva, ele vai usar uma gama de antibióticos diferente para uma bactéria gram negativa. Então, a gente tem que fazer o diagnóstico disso o mais rápido possível. Por isso que é uma técnica rápida para separar como é que funciona mais ou menos o protocolo médico a ser seguido, né? Então, a bactéria gram negativa, a gente já coloca lá, geralmente são bacilos, a maioria, né, que dão gram negativos, mas a gente tem alguns cocos gram negativos também, como a Neisseria gonorrhoeae, por exemplo. E os gram positivos geralmente são cocos, né, cocos gram positivos, mas também temos bacilos gram positivos que dão algumas infecções, por exemplo, bacilos, Clostridium, né, que a gente pode pegar na coloração de gram, assim, no hemocultura, por exemplo. Então, a importância do diagnóstico do gram vamos separar que tipo de bactéria é para a gente entrar com um protocolo de tratamento diferente. E na pesquisa, para a gente saber qual essa bactéria cora como, né? Como é que é a constituição química da parede celular, né? Que esse é o principal foco do negócio, né? Qual que é a constituição química de uma gram negativa, qual que é a constituição química de uma gram positiva, né? Na qual vão incidir os corantes. Certo? Então a gente falou hoje de coloração de gram, característica tintorial e alguns fatores de virulência por cima. Certo? Então, deixem seu like, não esqueçam de acessar o canal, o nosso Instagram também, né? E acompanhem os próximos vídeos do canal, o próximo curso, também o curso de hemostasia, do professor Bruno, e o curso de microbiologia aqui. Então, valeu, falou!